A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Imagina a seguinte cena. A tela do smartphone apaga depois de, sei lá, horas rolando um feed absolutamente perfeito. As notas na faculdade estão boas, o estágio está rendendo, os amigos estão sempre por perto. Cenário ideal, né? Pois é. Mas aí, no exato segundo em que o silêncio toma conta do quarto, bate um vazio ensurdecedor. Um cansaço que, não é físico. Nossa, isso é muito real. E a pergunta é, por que mesmo fazendo tudo que a sociedade diz ser o certo e até frequentando os cultos de domingo, essa sensação de desconexão continua assombrando tanta gente? É exatamente essa a atenção do nosso mergulho de hoje. Com certeza. Hoje a EBD Fiel apresenta mais um resumo das lições da editora Betel para a classe de jovens. E o material que a gente tem em mãos hoje vai direto nessa ferida. Vamos mergulhar fundo na lição 7, que tem o título Cuidando do Espírito que nos conecta. E olha, é um tema de uma urgência imensa, sabe? Se a gente olhar para a realidade da juventude hoje, a gente vê uma geração que nunca esteve tão conectada digitalmente, né? É verdade, o tempo todo online. Exato. Mas que, paradoxalmente, sofre com níveis recordes de ansiedade, de solidão. É uma fase de cobranças esmagadoras para quem está vivendo isso. A pessoa acorda cedo, pega um transporte público caótico, Enfrenta a pressão gigantesca das provas, a necessidade de provar valor no trabalho. e as contas chegando, né? Sem falar naquele tribunal constante nas redes sociais que dita o que é sucesso. Nosso tribunal da internet não perdoa. Não perdoa mesmo. Testa o caráter o tempo todo. Então, contextualizar a vida espiritual não é pegar as malas e fugir dessa realidade brutal para um retiro nas montanhas. É entender como encontrar a direção de Deus no olho desse furacão. Sensacional. É trazer a teologia para segunda-feira de manhã, no meio do ônibus lotado. E é por reconhecer essa necessidade prática que a gente reforça o nosso convite a quem está nos acompanhando agora. Ajudem a espalhar a palavra de Deus. Isso aí, pessoal. Fortalecer a escola bíblica dominical é criar raízes para suportar todas essas pressões. Então não deixem de acompanhar, compartilhar e divulgar esse conteúdo no Instagram, no TikTok, no YouTube. A mensagem precisa chegar onde a crise está acontecendo de verdade. Exatamente. Bom, abrindo os nossos materiais aqui, a lição já apresenta um princípio logo de cara, baseado lá em Gálatas 5, versículos 16 e 17. O texto afirma que o ser humano não é só um amontoado de células lidando com boletos. Nós temos uma natureza espiritual, né? Sim, a gente é corpo, alma e espírito. E o argumento inicial da revista é que muita gente tenta resolver problemas do espírito usando soluções da matéria, o que é um erro de diagnóstico clássico. Como assim um erro de diagnóstico? O material começa abordando justamente esse vazio existencial que a gente comentou. A premissa teológica é que o ser humano foi criado com uma natureza espiritual muito profunda, fomos feitos à imagem de Deus. Certo. A consequência prática disso é que a nossa arquitetura interna foi desenhada para se conectar com o infinito. Aí quando a pessoa tenta preencher um espaço infinito com coisas finitas... Tipo uma conquista acadêmica ou um salário maior. Exato. Ou milhares de likes numa foto, a conta simplesmente não fecha. O material não preenche o imaterial, sabe? Faz total sentido. É como tentar matar a sede comendo areia. Pode até encher o estômago, mas o corpo continua desidratado e pedindo água. É pneuma, né? Que significa vento ou fôlego. Pneuma. A analogia comum que a gente sempre ouve na igreja é que não dá para ver o vento, mas a gente vê os efeitos dele nas folhas das árvores. Mas sendo sincero, eu acho essa visão um pouco poética e inofensiva demais. Como assim inofensiva? É que o vento não é só uma brisa suave que balança folhas. O vento oferece resistência quando a gente caminha contra ele. Ele tem força para gerar energia numa turbina gigantesca. Muda o clima de uma região inteira. Olha, essa é uma expansão brilhante da analogia. E é exatamente assim que o espírito humano atua quando está conectado ao Espírito Santo. Ele cria um atrito real contra a cultura ao redor. Exato! Não é pra gente ser levado por qualquer brisa. E para sermos precisos com a nossa fonte hoje, a revista aponta que a Bíblia usa essa palavra, pneuma, em 4 dimensões distintas, mas interligadas. Quais seriam essas 4? Primeiro, para o próprio Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Segundo, para o espírito humano.
que é essa nossa dimensão imaterial ligada à consciência. Tem até referência de Romanos 8,16 sobre isso. Tá, então Espírito Santo e Espírito humano. Faltam dois. O terceiro uso é como fôlego de vida, sabe? A força vital biológica mesmo. E o quarto é para descrever seres espirituais num sentido mais amplo, como anjos e demônios. Entendi. Desses quatro, pelo que vi no texto, o foco maior cai no segundo, que é o nosso espírito humano. A lição diz que é através dele que a gente tem consciência e mantém comunhão com Deus. É a nossa ponte de conexão. E aí a Bíblia manda, lá em João 4:23, adorar em espírito e em verdade. E aqui eu preciso trazer uma dúvida muito real da nossa audiência. Manda. Quando alguém está com a conta bancária no vermelho, com o chefe exigindo o relatório impossível por fim do dia, e ainda teve uma discussão pesada em casa de manhã, parar para adorar em espírito não soa quase como uma fuga da realidade? Essa é a grande confusão, né? Como é que se concilia essa adoração que parece tão abstrata com o caos concreto da segunda-feira? A confusão acontece porque a gente tende a reduzir a palavra adoração a cantar músicas lentas de olhos fechados no culto de domingo à noite. Pois é, virou sinônimo de música. Mas o que o texto do estudo nos mostra é que adorar em espírito é, na verdade, um reposicionamento interno de confiança. Quando a pressão externa tenta assumir o controle da mente, a adoração no espírito é o ato de realinhar a bússola. Dizendo para si mesmo que Deus ainda está no controle. Exatamente, é dizer, Deus ainda governa sobre esse caos. Não é ignorar o relatório atrasado do trabalho, é não permitir que aquele relatório defina o seu valor ou a sua paz. Nossa, isso muito libertador. E o material cita 2 Timóteo 1,7 justamente para basear isso. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação ou domínio próprio, dependendo da tradução. Domínio próprio, ou seja, a adoração me dá ferramentas para lidar com o problema de frente, em vez de me alienar dele. Precisamente. O testemunho de um jovem cristão não se prova quando ele está lá isolado num retiro super tranquilo. Se prova quando ele tem domínio próprio para não responder com agressividade a uma provocação nos comentários de uma rede social. Nossa, sim. O campo de batalha hoje é na seção de comentários. Ou quando tem a moderação para não descontar a ansiedade das provas da faculdade nos pais, dentro de casa. A conexão espiritual de verdade age como um amortecedor contra as pancadas do cotidiano. Mas vamos ser honestos, essa ideia de manter o domínio próprio esbarra de frente num problema sério que o nosso texto base levanta. A carne é extremamente barulhenta, né? Muito barulhento, é uma briga diária. A lição fala sobre viver no Espírito Santo, o que exige renunciar aos impulsos da carne para gerar o fruto do Espírito. Isso está lá em Gálatas 5:22 e 23, que lista amor, alegria, paz, mansidão. O problema é que a carne oferece recompensas imediatas. É uma guerra de fisiologia contra teologia, sabe? A carne opera na base da gratificação instantânea. Falar mal de alguém que ofendeu a gente gera um pico muito rápido de prazer. Uma sensação de justiça feita na hora. É aquele alívio de responder à altura. Exato. O egoísmo protege os interesses no curto prazo. São respostas super instintivas e primitivas. Em contrapartida, o fruto do espírito opera na lógica da agricultura, não na lógica do fast food. Opa, pausa. Lógica da agricultura contra fast food. Explica isso melhor. Pensa bem. O fast food você pede e recebe em 5 minutos. Mata a fome, mas não nutre. O fruto do espírito, como o amor, a paz e a paciência, exige tempo, exige cultivo, raízes, cuidado diário. Ou seja, demora para crescer. Demora. Renunciar aos impulsos da carne é escolher abrir mão de um prazer medíocre e passageiro hoje para colher uma estrutura de caráter inabalável lá na frente. Que reflexão maravilhosa. E essa lógica do fast food, infelizmente, contamina até a nossa experiência dentro da igreja. Tem uma provocação na fonte de hoje que é um verdadeiro soco no estômago. E qual delas? A revista é cheia de pontos fortes. Aquela parte que alerta sobre o perigo de estarmos com, entre aspas, o corpo na igreja e a cabeça nas coisas do mundo. Nossa, sim. Isso é muito forte. Isso parece um raio-x perfeito da nossa economia da atenção hoje,
O cérebro está tão viciado em estímulos curtos e rápidos que não consegue focar no que é eterno por mais de 10 minutos. É um diagnóstico assustadoramente preciso e afeta a essência do que significa congregar, né? Se a gente olhar para Efésios 5 e Marcos 12, vemos que amar a Deus envolve todo o nosso entendimento, a nossa mente. E a nossa atenção é a moeda mais valiosa que a gente tem para dar. Com certeza. Ter o corpo físico ocupando um banco lá no templo, mas a mente completamente fragmentada, revisando o feed do Instagram no meio do louvor, preocupando com a prova, pensando na série que vai ver depois, isso revela uma divisão de lealdades. É o corpo presente e o espírito ausente. Entretenimento que a gente consome nas telas, a pureza das conversas que a gente nutre no WhatsApp, tudo isso revela para onde o nosso espírito está inclinado, de verdade. O que faz uma ponte direta com a questão de viver em santidade, que o material destaca usando Hebreus 12:14 e 1 Coríntios 6. Sim, a santificação progressiva. Só que eu tenho a impressão de que a palavra santidade assusta muita gente. Soa como algo inalcançável, ou como um chamado para viver numa bolha, isolado de tudo e de todos. É um mal entendido super comum. Como é que se aplica a santidade no meio de um ambiente de escola, ou num ambiente corporativo, cheio de relativismo, onde praticamente tudo é normalizado, inclusive a hipersexualização e a falta de ética no dia a dia? O segredo para entender isso é perceber que santidade não é sinônimo de isolamento, é sinônimo de pureza funcional. Pureza funcional. Pensa numa luva cirúrgica. Ela é santa no sentido de que é separada para um propósito limpo, certo, mas ela entra em contato direto com a ferida e com o sangue para ajudar a curar. Uau, que imagem incrível! Ela toca no problema, mas não se contamina. Exatamente. A santificação é esse processo progressivo, guiado pelo Espírito Santo que habita na gente. Na escola ou no trabalho, viver a santidade é estabelecer limites claros, de uma maneira respeitosa, mas muito firme. Dar exemplos práticos disso. Claro. É tomar a decisão deliberada de mudar de assunto quando a rodinha de amigos começa a destruir a reputação de algum colega. Famosa fofoca de corredor. Isso. Ou é desligar um filme que está claramente contaminando a imaginação. Essas pequenas recusas diárias não são legalismo cego. São mecanismos de defesa. Defendem a mente, né? E protegem o crescimento espiritual. Sem falar que preservam o testemunho coletivo da igreja. Então, santidade é menos sobre usar uma máscara religiosa pesada e mais sobre proteger a própria sanidade mental e o testemunho. Faz todo sentido. Muito mais leve de carregar quando a gente entende assim. Com certeza. E isso nos leva a uma expressão muito curiosa que a lição traz: a mordomia do Espírito Santo. A própria revista tem o cuidado teológico de explicar que essa frase não está escrita assim, com essas exatas palavras, na Bíblia. Sim, é um conceito teológico derivado. Mas o que isso implica na prática? Porque, olha, na linguagem popular do Brasil, ter mordomia significa ter uma vida mansa, cheia de regalias, sem fazer esforço. Presumo que o sentido aqui seja exatamente o oposto, né? É o extremo oposto. Na teologia, mordomia significa a gestão responsável de um bem muito valioso que foi confiado a nós por um mestre superior. Seria o papel de um administrador cuidadoso. Exato. O alerta vital do material aqui é que não dá para tratar o Espírito Santo como se ele fosse uma força mística, tipo um gênio da lâmpada, que a gente controla para obter o que quer. Nossa, isso é um perigo mesmo. A mordomia, neste caso, é o ato da gente se submeter à ação dele. É cultivar aquele ambiente interno de pureza, de santidade que a gente falou, justamente para não entristecer o Espírito Santo. Ok, submissão. Entendido. Mas eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui. Ou melhor, o advogado do jovem exausto. Manda pedrada. Gálatas 5,16 diz para andarmos no Espírito e jamais satisfazermos os desejos da carne. Lindo na teoria. Mas o que segura a pessoa numa terça-feira à tarde, na hora de uma tentação avassaladora ou de um ataque de fúria no trânsito? A prática é sempre mais dura. A lição sugere as disciplinas espirituais clássicas: leitura da palavra, oração e jejum. Mas como, mecanicamente falando, ler um capítulo da Bíblia às 7 da manhã me impede de pecar às 4 da tarde? Qual é a mecânica disso?
Essa é a pergunta que separa a religiosidade vazia da verdadeira transformação, sabe? A mecânica não é um passe de mágica. É um treinamento de resistência neurológica e espiritual. Treinamento de resistência. Explica. Vamos pegar o jejum como exemplo prático. Quando alguém decide jejuar, está dizendo não a um dos impulsos biológicos mais básicos e gritantes que existem, que é a fome. Verdade, a fome não perdoa. Se pela graça de Deus a gente consegue treinar o corpo para suportar a falta de comida e submeter essa vontade a um propósito espiritual, a gente está fortalecendo um músculo invisível, o músculo da renúncia. Ah, entendi. E aí quando a tentação vem? Quando a tentação carnal surge lá pelas 4 da tarde, aquele músculo já está treinado. A mente já sabe como negar um impulso instantâneo, porque praticou isso de manhã. Genial! E a oração e a leitura entram como nisso? A oração redireciona as vias da ansiedade para a dependência de Deus. E a leitura da palavra insere, um novo código de resposta no cérebro. Ela dá vocabulário e perspectiva para a pessoa desmascarar a mentira da tentação antes de cair nela. Nossa, então não é uma pílula mágica que resolve tudo. É um treinamento quase militar de resistência diária. Totalmente. E o mais interessante é que o texto da lição aponta que o resultado desse treinamento todo não fica trancado dentro do quarto de oração. Uma vida debaixo da orientação do Espírito obrigatoriamente transborda em ação prática. Não tem como esconder. A lição cita o impulso natural para a grande comissão, lá em Marcos 16, e aquela compaixão prática e social descrita em Tiago 1,27. E tem que ser assim, porque espiritualidade sem compaixão é puro narcisismo religioso. Se o Espírito Santo realmente governa a mente, isso vai vazar para as atitudes mais cotidianas e banais. O que seria isso na prática da juventude? Significa olhar para um colega de faculdade que está desesperado, prestes a reprovar numa matéria, e oferecer ajuda para estudar com ele, em vez de só ignorar e focar na própria nota. É sair do próprio umbigo. Significa ter atitude de servir a própria família em casa, tipo lavar a louça do jantar sem que a mãe ou o pai precisem implorar. É transformar o contato com o divino em atitudes palpáveis de serviço que manifestam o reino de Deus ali no chão da cozinha. Isso derruba qualquer ideia de que ser cristão é só levantar a mão no momento do louvor no domingo. Agora, avançando um pouco no material, há um ponto fascinante naquela seção de subsídio para o educador. Aquela parte é muito profunda. O texto analisa a sinergia entre o Espírito de Deus e o espírito humano. E cita 1 Coríntios 14:32, que diz: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Por que a revista faz tanta questão de destacar isso num estudo focado no Espírito Santo? É principalmente para combater um mal-entendido cultural gigantesco que a gente tem no nosso meio. Muitas vezes, as pessoas confundem o mover de Deus com a perda total de consciência. O famoso descontrole, né? Isso. Existe uma ideia muito equivocada de que estar cheio do Espírito é entrar numa espécie de transe, de histeria, algo que, na verdade, parece mais com uma possessão maligna de culturas pagãs, onde a pessoa perde o controle de si mesma e faz coisas irracionais. A pessoa fala, eu não me controlei, o Espírito me tomou. E o apóstolo Paulo freia isso de forma muito clara. Ele mostra que a mecânica do Espírito Santo é o oposto absoluto da possessão. O Espírito ilumina, capacita, impulsiona, mas a nossa consciência e a nossa agência humana são mantidas intactas o tempo todo. Então a pessoa cheia do Espírito Santo não sai esbarrando nas coisas nem perde o filtro social no meio da igreja. Muito pelo contrário. Ela tem ainda mais clareza sobre quando falar, como agir e, principalmente, quando se calar. O que reforça aquilo que a gente discutiu. O domínio próprio é um fruto do Espírito. Perfeito. A verdadeira conversão age de dentro para fora. Ela respeita e redime a nossa humanidade, não apaga ela. Deus não quer fantoches controlados remotamente, né? Não mesmo. Ele quer filhos, parceiros que escolham cooperar com a vontade dele de forma consciente, ordeira e voluntária. O que nos fornece a ponte perfeita para o grande e perigoso contraste que a revista faz logo na sua conclusão, que é a diferença entre os dons espirituais, lá de 1 Coríntios 12, e o fruto do Espírito, de Gálatas 5. Esse encerramento da lição é crucial para a nossa juventude. A gente sabe que, na empolgação de ser jovem,
Muitas vezes existe um desejo voraz de ser visto, né? De estar no palco, de profetizar, de ter talentos bem visíveis na igreja. Qual é a advertência que a lição traz sobre focar tanto nos dons e acabar esquecendo dos frutos? A advertência é gravíssima. E o texto ancora isso nas próprias palavras de Jesus, lá em Mateus 7, versículos 22 e 23. Aquele texto duro do juízo final. Sim. Jesus avisa que no último dia muitos vão chegar e dizer: Senhor, nós profetizamos no teu nome, expulsamos demônios, fizemos milagres. E a resposta dele vai ser devastadora. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Meu Deus, é muito forte. O que o material está nos ensinando aqui é que os dons espirituais não são certificados de santidade. Os dons são ferramentas distribuídas pela graça de Deus para construir e beneficiar a igreja. Não é para a glória de quem os exerce. É plenamente possível operar num dom legítimo tendo um caráter completamente quebrado por trás. É como dar uma serra elétrica potentíssima nas mãos de alguém irresponsável e imaturo. A ferramenta funciona. Ela vai cortar a madeira, mas sem o caráter e a responsabilidade para usá-la direito, vai acabar ferindo muita gente na igreja. Essa é a imagem exata, e é exatamente por isso que o fruto do Espírito é inegociável. O amor, a paciência, a bondade, a fidelidade. Essas são as virtudes que provam que houve uma mudança na raiz da árvore, sabe? É o que sustenta tudo. Os dons capacitam a juventude para o serviço público, mas é o fruto que revela quem eles realmente são quando não tem ninguém aplaudindo no escuro do quarto. E a plenitude do Espírito não é ter que escolher entre um e o outro, né? De jeito nenhum. A plenitude é buscar intensamente os dons para edificar os irmãos, sim, mas focar de forma obcecada em cultivar o fruto para se parecer cada vez mais com Jesus no dia a dia. Que mapa incrível nós desenhamos hoje a partir dessas páginas. Para a gente organizar tudo que extraímos dessa análise hoje. Partimos do diagnóstico daquele vazio que as coisas materiais jamais vão preencher, porque nós somos moldados para o infinito. Isso. Depois, vimos que o espírito humano atua como o vento. Invisível, mas gerando uma energia capaz de resistir às pressões e às ansiedades através de uma adoração que é, na verdade, uma postura interna constante e não só um evento musical no domingo. Exatamente. Uma recalibragem de confiança. Entendermos também a mecânica vital daquele treinamento de resistência espiritual. Como o jejum, a oração e a leitura da Bíblia fortalecem a nossa musculatura de renúncia para a gente não ser escravo dos impulsos de fast food da carne. E, por fim, desmascaramos a ilusão de que ter grandes talentos ou dons substitui a urgência de ter um caráter transformado pelo fruto do Espírito. Resumo perfeito. E o conselho pastoral e prático que a gente deixa para todo mundo que nos ouve agora é: não deixem que essa reflexão profunda evapore quando o áudio acabar. Tem que levar para a vida. Levem essa atenção de volta para a realidade de vocês, testem isso nas pequenas escolhas dessa semana. Quando a frustração bater forte no estágio ou a tentação aparecer sorrateira lá no celular, lembrem do treinamento. Provem que ser um discípulo de Jesus é deixar que a bússola do Espírito Santo governe os instintos mais básicos. Amém. Que a paz, a sabedoria e a força de Deus abençoem a jornada de cada um que está ouvindo, mantendo todos nós bem enraizados e produzindo frutos que suportem as piores tempestades. Amém. E no nosso próximo estudo, nós vamos dar um passo a mais nessa busca por viver de forma intencional. Já deixo o convite para a lição 8, que tem o título A Mordomia do Tempo, administrando os dias com sabedoria. Nossa, outro tema que promete bater de frente com a nossa rotina, pois é um tema super crítico. Porque se a atenção é nossa moeda de adoração, como a gente falou hoje, o nosso tempo é o campo de batalha onde tudo acontece de fato. Agradecemos demais pela companhia de todos que acompanharam o resumo de hoje e nos ajudaram a mergulhar nas Escrituras. Um abraço, pessoal! EBD Fiel, fiel à palavra. Mas, antes de encerrarmos de vez, voltemos àquela imagem do vento e das árvores que a gente citou lá no começo. A do pneuma? O vento do Espírito sopra constantemente, oferecendo direção e resistência contra a corrupção do mundo. Mas, olha, uma árvore só balança na direção do vento se os seus galhos estiverem vivos e flexíveis. Galhos secos apenas quebram com a força da ventania.
Então a grande pergunta que fica para reflexão individual durante a semana é: os seus hábitos e a sua atenção diária estão mantendo a sua vida espiritual flexível e viva para se curvar à vontade de Deus? Ou o excesso do mundo está ressecando o seu caráter? Pense nisso. Até a próxima.